Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Sala de Entrevistas. É muito bom ter a sua companhia nesta manhã de sábado. Eu sou a Valerie Nascimento e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Todo mundo conhece a campanha do Outubro Rosa e também sobre o câncer de mama. E hoje nós trouxemos uma convidada que vai falar um pouco mais sobre as ações do Outubro Rosa aqui em Pato Branco, mas além disso, ela vai trazer um pouco da sua história, da jornada dela. É a Miriam Arise. Seja bem-vinda, Miriam. Bom dia a todos, né? Fico muito grata e feliz pelo convite por poder estar aqui hoje com vocês. A Miriam, ela faz parte da Casa de Apoio Gama e ela é voluntária na diretoria. E além disso, ela também enfrenta um câncer de mama, ela ainda está em fase de acompanhamento. Ela vai contar um pouco da experiência dela, né, com a doença. E é muito importante a gente falar sobre isso, né, Miriam? Porque muitas mulheres pensam assim, câncer de mama, a gente tem que se prevenir, mas não de fato fazem as ações preventivas e você descobriu de uma forma que não é muito comum as pessoas descobrirem, não é mesmo? Então, é exatamente isso, né? A nossa busca e a nossa luta hoje e sempre, principalmente agora no mês de outubro, é sobre isso mesmo, para que aconteça o autocuidado, para que as pessoas conheçam o seu corpo, conhecendo o seu corpo, a chance, né, de uma modificação ser notada com um período mais rápido, tem mais chance de cura. Então, a gente luta muito por isso, né? Miriam, você me contou que você é agente de saúde e sempre orientou os pacientes sobre o assunto. Mas como foi essa fase do diagnóstico para você? Você sempre orientou os pacientes quanto ao câncer de mama, para fazer os preventivos, mas como foi para você fazer esse diagnóstico? Você estava com os exames em dia, né? Com certeza. O meu trabalho faz com que eu faça essa busca, né? A busca pela prevenção. Então, e o meu diagnóstico foi num período assim, justamente de Outubro Rosa. Então, eu fiz toda uma campanha de Outubro Rosa, buscando as pacientes da unidade de saúde onde eu trabalho, para que elas viessem, né, fazer essa procura, fazer os exames, né, tudo que a gente trabalha durante o ano todo, mas intensifica no mês de outubro. E no final das campanhas, eu notei uma modificação na mama, né? Os meus exames sempre em dia. Como profissional de saúde, a gente precisa ter os exames em dia, é uma exigência, né? E até ter em dia é uma obrigação, né? E eu notei modificação de mama, mas quando a gente tem um pouco de conhecimento, a gente já sabe que aquilo não pode estar acontecendo ali. Então, não foi nódulo que eu notei, não foi inchaço, não foi vermelhidão, né? Vários sintomas que a gente tem que estar percebendo. Notei modificação na pele. Todos os dias eu acordava e pensava que não ia estar mais ali, mas esperei um tempinho e aquilo não mudou. Procurei ajuda, né, dos profissionais e os primeiros exames foram feitos e aí eu recebi o diagnóstico de uma alteração, né, de uma categoria já de BIHARDS um pouco mais avançada que precisava ser acompanhado. E foi no período final de 2020, 2021 entramos na pandemia, onde tudo estava um pouco mais restrito e tudo se precisava de muito cuidado. Então, o meu acompanhamento foi feito durante a pandemia. Passei por um processo cirúrgico para retirada, né? Depois de ter os exames com alteração, fiz cirurgia para retirada do tumor. Eu passei pelas quimioterapia e após as radioterapia, que é o processo de tratamento, né? Então, o processo de tratamento geralmente são essas 3 funções que a gente precisa estar realizando. E hoje ainda faço acompanhamento, sim. É um período de 5 anos que a gente precisa, a cada 6 meses, fazer os exames, né? Repetir todos os exames e fazer uso de uma quimioterapia, né? Um medicamento via oral, todos os dias, por 5 anos. Mas eu acredito, né, que todo o tratamento teve muito sucesso, né? E a minha cura, com certeza, já é declarada, né?
Que bem. Mas eu ainda tenho os meus cuidados para fazer. Com certeza. E Miriam, como que foi esse processo desse tratamento? Para você falou que no começo teve essa parte de negação, né? Não, eu vou esperar mais um tempo, eu vou acordar e isso não vai estar mais ali. Como que foi depois quando você procurou ajuda? Qual foi o sentimento quando você recebeu esse diagnóstico? Então, não desmerecendo qualquer outra doença, o câncer ainda traz para nós, pacientes, um medo muito grande, né? Uma insegurança. Parece que tudo aquilo que a gente planejou para a nossa vida vai acabar no dia seguinte. Então, a gente precisa muito do apoio, né? A negação é a primeira etapa, né? O medo, a insegurança. Mas a gente tem que procurar suportes, a gente precisa de suportes nesse momento para que a gente consiga dar continuidade, né? Para que a gente fique firme, para que a gente fique forte, né? Não precisa, eu sempre digo, não precisa ser firme e forte o tempo todo, né? Mas eu preciso procurar suportes, né? Para quando isso não acontecer comigo, que eu não esteja firme e forte, alguém possa estar me ajudando, né? E como foi esse suporte, né, dos familiares e amigos? Durante a pandemia, a gente sabe que teve aquele isolamento social. E aí, para você, isso dificultou também passar por esse processo? Com certeza. O período do tratamento foi difícil devido à pandemia, mas a minha família, os meus amigos e a equipe também, né, a equipe médica que estava envolvida naquele momento, foram o meu suporte. A casa de apoio que eu defendo hoje com muita garra, a casa de apoio me sustentou em tudo aquilo que eu estava precisando, né? Porque a casa de apoio acontece o quê? Acontece o acolhimento do paciente e lá a gente todos os dias é tratada e conversando com pessoas que estão passando pelo mesmo tratamento. Então, sempre que eu falar que eu estou sentindo alguma coisa, as pessoas que ali convivem sabem que aquilo é real, que aquilo realmente acontece no tratamento do câncer. Então, foi a casa de apoio que me deu sustentação durante esse período de 1 ano e meio, que foi, né, até eu poder estar liberada para voltar ao trabalho. Então, eu usufruí muito dos cuidados da casa de apoio. Não tirando também os cuidados médicos que a gente precisa seguir à risca, né? Todos os cuidados que o profissional médico passa durante esse tratamento. Mas a casa de apoio foi um suporte muito grande. Além da minha família, dos meus amigos, que o suporte espiritual também veio muito assim, eu nunca imaginava que tantas pessoas estivessem lutando por mim no momento que eu me sentia fraca. Eu tinha sempre alguém intercedendo na parte espiritual por mim. Então isso foi assim um alento e foi uma ajuda muito grande. Que bom. E esse suporte psicológico também ajuda na parte física, não é mesmo? Porque quando a saúde mental ali ela está boa, a parte física tem mais força ainda para lutar, né? Com certeza. O tratamento do câncer faz com que a gente se quebre inteira, né? Então, o diagnóstico de câncer, como às vezes outras doenças também que acometem os pacientes, a gente se quebra inteira e a gente precisa se montar novamente. E como é que a gente vai fazer? Montar esse quebra-cabeça de novo? Com suporte psicológico. Com suporte psicológico, né? Com as rodas de superação que acontecem, né? O projeto muito importante da Casa de Apoio também, que a gente participa. Então, é bem importante isso. A gente precisa, né? O paciente precisa. É um enfrentamento muito mais seguro, né? Para o paciente. E o que você acha que mudou na Miriam de antes do diagnóstico e para agora? O que você se vê no espelho e você fala, eu mudei, eu melhorei, eu sou uma pessoa diferente? Eu acredito que sim, que eu tenho aprendido muita coisa com esse tratamento que eu precisei realizar. Muitas coisas que eu não valorizava antes, né, na Miriam, antes do tratamento, eu passei a valorizar agora, né? Muitas coisas eu dava muita importância e agora eu vejo que não seria necessário, poderia ter investido de outra forma. Então a gente aprende, a gente se reinventa, né? E a gente procura fazer sempre as coisas diferentes, né? Se você teve uma nova chance, né?
Se você está bem, é porque alguma coisa você tem que fazer de diferente. E eu busco todos os dias mudar, né? Fazer alguma coisa diferente. Que legal, a gente vê que é uma mudança assim, que ela transparece, né? Em tudo, na fala, no olhar. E você também falou para mim sobre a sua mudança de perspectiva no seu trabalho como agente de saúde. Antes você fazia uma orientação para os pacientes, mas agora até a sua orientação mudou, né? Com certeza. Como eu trabalho na área da saúde, sempre que me deparava com pacientes em tratamento oncológico, a minha orientação, né, era sempre a busca pela casa de apoio, os cuidados, né? Mas quando você vivencia, que você passa por tudo isso, você consegue enxergar de uma outra forma. Então, a minha orientação hoje, ela é muito mais concreta, ela tem um embasamento muito mais seguro. Então, eu sei do que eu vou falar, o que eu vou falar para o paciente, né? Então, eu me mantenho muito firme nessa orientação agora no meu trabalho, no meu dia a dia, com as pessoas que eu convivo. Uhum. E você falou também antes sobre as pessoas terem esse olhar sobre o câncer, né, como uma doença que muitas vezes é algo assim muito agressivo e as pessoas evitam falar por causa do sofrimento que o paciente enfrenta. Esse sofrimento, essa resistência que as pessoas têm de falar sobre o câncer, você vivencia isso orientando os pacientes? Quando você percebe que tem algum sintoma, que a pessoa tem que procurar ajuda, você vê que há uma resistência das pessoas em procurar esse tratamento? Então, a gente observa sim, né? A gente observa, tanto que temos uma estimativa, né, pelo INCA, que é do Instituto do Câncer, de um aumento, assim, exagerado, que vai acontecer até 2025. Se dá, às vezes, por causa da pandemia, né, que muitos exames deixaram de ser feitos e as pessoas também deixaram de se cuidar nesse período. Então, a expectativa é um aumento, por isso, como profissional de saúde, como paciente que passou, que enfrentou, né, fez esse enfrentamento, a orientação é sempre a nossa linha a ser seguida, né? A prevenção, a orientação, os cuidados, né? Então, a gente busca muito isso, mas encontramos pacientes sim, às vezes num estágio muito avançado, devido a esse medo. A gente ouve uma fala assim que às vezes eu fico chocada de ouvir dos pacientes, eu não vou buscar porque eu vou achar, eu não procuro porque eu acho. E eu sempre falo assim, gente, vocês têm que procurar, porque achando o diagnóstico vai ser precoce. E com o diagnóstico precoce de qualquer doença, o tratamento ele tem uma eficácia mais garantida, né? A chance de sobrevivência é muito maior, né? Exatamente. Então, quando eu ouço essa frase assim de alguns pacientes, eu me surpreendo, falo, não pensa assim. Né? Não pensa, vai, porque a chance de cura, quando tudo é no início, é mais seguro, né? A gente vai continuar conversando com a Miriam, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta e a gente retoma também para falar um pouco mais sobre as ações do Gama aqui em Pato Branco, todo esse acolhimento que o Gama oferece para os pacientes. Você não pode perder, a gente já volta, é daqui a pouquinho.